Olá, sejam todos bem-vindos nessa aula número 1 do curso de Perito Judicial do Trabalho. Inicialmente vamos ver o conteúdo dessa aula número 1. Nessa aula 1, nós vamos estudar no primeiro ponto a ação trabalhista. O empregado ingressa com a ação trabalhista. Vamos estudar a Justiça do Trabalho, a organização da Justiça do Trabalho na sua cidade, no seu estado e no Brasil. No ponto 2, os pedidos do empregado naquela ação trabalhista. Pedidos de insalubridade, periculosidade e indenização por acidente ou doença do trabalho. No ponto 3, nós vamos estudar as partes envolvidas na Justiça do Trabalho naquela reclamação trabalhista feita pelo empregado. O empregado reclamante, a empresa reclamada, o juiz do trabalho, os advogados, o perito judicial e os assistentes técnicos da perícia judicial. Ok? Vamos em frente? Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Em todas as atividades desenvolvidas pelo homem, sempre estarão presentes os riscos ambientais. Para o fim dos nossos estudos, vamos considerar inicialmente os riscos físicos, os riscos químicos e os riscos biológicos. Mas quais são as principais doenças causadas pelos riscos ambientais que ameaçam a saúde das pessoas em seus locais de trabalho? As doenças pulmonares estão entre os principais problemas de saúde ocupacional no nosso meio. Entre elas, as pneumoconioses são as mais frequentes e recebem diferentes classificações. Provocada pela inalação de partículas de sílica, pode ser contraída em muitas atividades, principalmente na mineração e na fabricação da cerâmica e do vidro. A asbestose, cujo agente é a poeira contendo fibras de amianto, pode ser contraída em diversos processos industriais que utilizam essas fibras e também na extração do mineral. A bicinose, provocada pela poeira do algodão, ocorre em processos de fiação e tecelagem e no seu beneficiamento. E a pneumoconiose é contraída no processo de extração do carvão mineral. Estas são as doenças conhecidas como pneumoconioses. Elas são causadas por agentes químicos assim classificados pela ciência da higiene ocupacional. Nesse grupo inclui-se também os gases e vapores, as névoas e neblinas que podem provocar efeitos nocivos ao organismo dos trabalhadores. Outros riscos também ameaçam a saúde dos trabalhadores, como aqueles causados pelos agentes físicos. Dentre eles, a vibração de máquinas e motores e ruídos elevados que provocam irreparáveis danos à audição de milhares de trabalhadores.
A hipotermia causada pelo frio intenso é outro grande problema para aqueles que trabalham em frigoríficos e em locais com baixa temperatura. A perda de calor do corpo diminui a circulação sanguínea e afeta todo o organismo. A catarata é uma doença que leva à cegueira. O trabalho em fornos de alta temperatura e a exposição às radiações infravermelha e ultravioleta vão pouco a pouco prejudicando a visão dos trabalhadores. Essas são apenas algumas das doenças relacionadas com o trabalho. Existem outras, como por exemplo os distúrbios osteomusculares e o câncer ocupacional, além de doenças de pele, doenças infecciosas e parasitárias causadas por agentes biológicos. Para a prevenção de todas estas doenças, podem ser adotadas medidas de controle a partir do reconhecimento e da identificação dos fatores de risco através da implantação das ações do PPRA. Da exposição aos riscos ocupacionais, nasce o direito ao adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade tem a sua previsão legal na NR 15, decorrente da exposição aos agentes físicos, aos agentes químicos e aos agentes biológicos presentes nos locais de trabalho. Também faz parte do nosso estudo o direito previsto na NR 16, o direito ao adicional de periculosidade. Nas atividades e operações perigosas com explosivos. Também nas atividades e operações perigosas com inflamáveis. Nas atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Nas atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. O estudo de nossa matéria, nesse curso de assistente técnico em perícia judicial do trabalho, é decorrente dessa relação existente entre empregador, empregado e a exposição aos riscos ambientais nos locais de trabalho. Lembrando então que no trabalho o empregado poderá estar exposto aos riscos físicos ou aos riscos químicos ou então aos riscos biológicos. E dessa exposição pode nascer o direito ao respectivo adicional de insalubridade. Ao fim dessa relação entre patrão e empregado, o empregado inconformado, entendendo que ficou sem receber algum direito relacionado à insalubridade ou periculosidade, procura um advogado para ingressar com uma ação trabalhista contra o ex-empregador na Justiça do Trabalho.
No rompimento das relações de emprego, pode surgir o inconformismo do empregado em relação a um direito que não foi pago pelo empregador. O direito ao adicional de insalubridade ou o direito ao adicional de periculosidade. Pela exposição aos riscos físicos, aos riscos químicos e aos riscos biológicos, nos casos dos pedidos de adicional de insalubridade. E no caso do direito ao adicional de periculosidade, os trabalhos em condições perigosas nas atividades com explosivos, com inflamáveis, com eletricidade, com radiações ionizantes e as atividades de riscos na segurança do patrimônio de terceiros. Você se lembra das relações de emprego, da exposição a riscos ambientais e das condições perigosas que o empregado estava exposto no seu local de trabalho. Falamos que no rompimento dessa relação de emprego pode surgir o inconformismo do empregado pelo não recebimento do adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Estão lembrados? Do inconformismo do empregado por não haver recebido o respectivo adicional de insalubridade ou periculosidade, nasce a ação trabalhista. O empregado movendo uma ação contra a empresa, a sua ex-empregadora, requerendo o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade. Agora eu preciso que você pegue a apostila e abra lá na página 72 para que possamos ver um modelo de uma ação trabalhista com pedido de adicional de insalubridade e periculosidade. Agora eu quero que você preste bastante atenção nessa ação trabalhista, porque vamos trabalhar bastante com ela de agora em diante. Vejam vocês, nós temos aqui o José dos Anzóis, que ingressou com uma ação trabalhista contra as indústrias Alfa Limitada. Nessa peça, o advogado declarou aqui o período que o José dos Anzóis trabalhou na indústria Alfa. Dando continuidade, o advogado passou a relatar as atividades desenvolvidas em condições insalubres. Disse que de 2 de janeiro de 2010 a 30 de junho de 2010, o reclamante exerceu atividade de auxiliar de caldeireiro e executava suas atividades a uma exposição de mais de 40 graus durante a sua jornada de trabalho. Aqui ficou caracterizado, então, a exposição ao calor do José dos Anzóis enquanto trabalhou nessa empresa. O advogado continua sua exposição dizendo que o seu cliente, o empregado, trabalhou no período de 1 de julho de 2010 no setor de lixamento de peças e que nesse setor estava exposto a um ruído de 126 decibéis. Aqui eu quero que você atente para um detalhe, que o advogado, desconhecedor de higiene ocupacional, exagerou um pouco em relação ao nível de ruído. Mas isso, por enquanto, não nos interessa, mesmo o advogado havendo exagerado, não é? Muito bem. O advogado continua dizendo que depois, num terceiro período, o seu cliente, o José dos Anzóis, trabalhou no setor de galvanoplastia.
e que no setor de galvanoplastia ele estava exposto a agentes químicos. Relatou como sendo o cromo, o níquel, poeiras metálicas, dentre outros. O advogado continua a ação trabalhista falando também em acidente e doença do trabalho que aconteceu com o seu cliente durante o tempo que trabalhou na empresa. Para nós agora, por enquanto, o acidente do trabalho ou a doença do trabalho não importa. O que nos interessa é a exposição aos agentes químicos e ao ruído e ao calor, que foi demonstrado anteriormente. Ao final, é pedido o direito ao adicional de insalubridade por exposição a riscos químicos e riscos físicos. Então eu quero esclarecer aqui que todo o nosso trabalho, todo o trabalho do assistente técnico em perícia judicial do trabalho vai ser exercido em cima dessa situação, desse pedido do adicional de insalubridade. Vamos adiante? Tudo bem? Vamos então à frente? Ok, vamos lá. Muito bem, vamos adiante. Eu quero conversar com você agora e te mostrar a Justiça do Trabalho. Como é a organização, como é o funcionamento da Justiça do Trabalho na sua cidade, no seu estado e em todo o Brasil. Como funciona a Justiça do Trabalho, para depois nós entendermos o que é a ação trabalhista, que corre, obviamente, na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho faz parte da Justiça Federal. Está presente em todos os estados do Brasil. Presente na maioria das médias e grandes cidades, está organizada em 3 níveis, em 3 instâncias. A primeira instância, representada pelas varas do trabalho, está localizada nos municípios. A segunda instância, localizada nas capitais dos estados, o que denominamos de tribunais regionais. Por exemplo, São Paulo tem a segunda região, Rio de Janeiro é a primeira região, Rio Grande do Sul a 4ª região, Paraná é a 9ª região e Santa Catarina a 12ª região. A terceira e última instância da Justiça do Trabalho localiza-se em Brasília, onde está o Tribunal Superior do Trabalho. O empregado entra com a ação na vara do trabalho da sua cidade ou cidade vizinha mais próxima que tenha a Justiça do Trabalho. O juiz da vara do trabalho julga a ação do empregado. Esse julgamento pode ser procedente quando você estava com a razão e ganhou o direito, e improcedente quando você não tinha razão e perdeu o direito pretendido. Aquele que perde a ação tem o direito de recorrer da sentença. Esse recurso vai para a segunda instância no Tribunal Regional na capital do seu estado. Quem perder a ação também na segunda instância pode recorrer para o TST em Brasília. Quanto tempo pode durar uma ação? A Justiça do Trabalho é uma das mais organizadas em todo o Poder Judiciário. Tem uma boa estrutura, juízes competentes. A sentença de primeiro grau na vara do trabalho de sua cidade pode levar entre 1 a 2 anos. Os recursos para a segunda instância nos tribunais regionais são rápidos, menos de 1 ano.
Agora, se o seu processo for para Brasília, 5 anos. Nesta videoaula, estudamos as relações de trabalho, os riscos ambientais, o direito à insalubridade, o direito à periculosidade, o inconformismo do empregado e a organização da justiça do trabalho. Na próxima videoaula, nós vamos estudar o processo do trabalho e o momento da designação da perícia do trabalho, que é o momento mais importante para o início, para o entendimento da matéria de assistente técnico em perícia judicial. E as suas dúvidas, você vai me mandar um e-mail no ojbfarias@globo.com. A todos, o meu muito obrigado e até a próxima vídeo.